Pedro, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Já pensou se todo mundo que estivesse aqui realmente se tornasse um grande evangelizador, que pudesse chegar em todos os corações a mensagem do Evangelho, a única mensagem capaz de transformar vidas, a única mensagem capaz de fazer com que realmente o nosso jeito de viver, de pensar, de fazer, seja tão diferente a tal ponto da alegria que é do céu, contagia a nossa alegria, para fazer com que a gente tenha forças para seguir até o fim Jesus Cristo. Pois não dá para seguir Jesus Cristo sem alegria. A alegria faz parte da espiritualidade do cristão, pois a alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria é fruto do... Então quem tem o Espírito Santo tem alegria. Alegria. Vai ter dificuldade? Claro que vai. Jesus já diz, olha, a noite inteira pescamos, nós não conseguimos nada. Vai ter dificuldade, vai ter cansaço. É muito bom a gente começar o nosso mês de setembro com este evangelho, que muito agrada o meu ouvido quando escuto, pois este evangelho que delineou todo o meu trajeto sacerdotal. Pois é neste evangelho que está o meu lema, duc in altum, que em latim, significa avance para mais profundo. Ou seja, quando a gente tem a vontade de só ficar no rasinho da nossa fé, rasinho da nossa oração, rasinho do nosso segmento, vem Jesus e diz para a gente, nada disso. No raso você não vai conseguir pescar peixes grandes. No raso você vai pescar aqueles peixinhos pequenos, talvez até o que está sobrando. E tem muita gente que na vida da fé é assim. Diante das dificuldades tem medo de avançar, tem medo de ir mais profundo na vida da fé, tem medo de confiar mais, assim como os discípulos tiveram. E pior ainda, a experiência de Lucas vem relatar que os discípulos, depois de que se frustraram diante do seguimento de Jesus, vendo Jesus na cruz, tiveram a ideia de pescar. E várias vezes esta pesca é de novo trazida na vida da comunidade, porque aquele que crê em Jesus, aquele que pede a Jesus o seguimento, não pode olhar para trás e ter saudade da vida como era antes. Quem tem Jesus precisa sempre olhar para frente. Quem tem Jesus olha o passado para tentar não deixar aquilo que foi ruim repetir no presente. Não para ficar com sentimento de coitadinho, de vítima, triste, derrotado, fracassado, trabalhando como os discípulos a noite inteira. Não é porque eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Eles já faziam isso, inclusive Pedro, Simão. Simão sempre foi pescador, sabia onde tinha que jogar a rede, sabia a hora melhor do peixe, sabia o local naquele lago de Genezaré, o melhor local para poder pescar. Não foi o suficiente a sabedoria, o conhecimento, não foi o suficiente somente as suas próprias forças. E às vezes a gente acha que sozinho a gente vai conseguir tudo. E o que a gente vê no mundo? Pessoas, homens e mulheres, trabalhando, sem parar. E cada vez mais que isso se faz sem o auxílio divino, sem respeitar aquilo que é divino, o homem e a mulher só fica cansado. Trabalham, no final do mês não tem nada.
pesca está infrutífera, porque o esforço é só seu. Quando o esforço é só do homem, quando o esforço é só da mulher, o trabalho vai existir, mas a frustração vai ser grande, porque o homem e a mulher nunca pode dar aquilo que dentro de cada um de nós a nossa alma anseia. E não é à toa que os pescadores tinham desembarcado para lavar as redes, porque estavam cansados. E quantos de nós na vida também estamos desembarcando? Porque estamos cansados. Estavam lá lavando as redes. Conseguem entrar nesse texto e imaginar a frustração de homens que sempre fizeram aquilo na vida, que sabiam onde estavam os peixes, mas que na verdade, por causa de um trabalho que somente estava humano, não conseguiam realizar e não conseguiram pegar nada. A noite inteira. Talvez a gente passe assim na nossa vida, na nossa história, a noite inteira, quando o nosso esforço é só humano, quando a gente se esquece da parte divina, a nossa pesca é infrutífera. E com a pesca infrutífera só vem decepção, cansaço. Em vez de quando a gente fica como esses pescadores ali remoendo, lavando as redes e dizendo para Deus e o mundo: o que eu fiz de errado? O que é que está acontecendo, que está errado, que eu estou trabalhando, eu estou fazendo, mas eu não estou conseguindo pescar nada. E aí então, Jesus viu as barcas paradas ali na margem do lago. Aqui Lucas querendo dizer que mesmo que a gente não esteja na profundidade da vida, Jesus vem ao nosso encontro da maneira que a gente está. Talvez da margem. A margem da fé, a margem da esperança, a margem da alegria. Jesus vem nesta margem, nesta barca, eu e você, que estamos ali parados esperando algo acontecer para que se encha. E é ali, então, que Jesus pede para que eles se afastem um pouco da margem. E depois Jesus senta. E quando Jesus senta, Jesus fala para Simão: Simão, enquanto você estiver aí no rasinho, Simão, da tua vida de fé, enquanto você não acreditar de verdade que eu sou, você vai continuar com sua barca vazia. É como se Jesus falasse assim no colóquio com Simão: Simão, você quer encher a sua barca? Então avança, Simão. Vai mais profundo. Realiza mais. Deixa a minha vida acontecer na sua. Porque enquanto você está sozinho com os seus esforços, você não vai conseguir encher. E ele até pensou: mas mestre, olha. E ele deve ter pensado: calma aí, Jesus era carpinteiro. Quem era pescador sou eu sei onde estão esses peixes. E a grandiosidade desse texto é porque Simão chega para Jesus e diz: mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Nós estamos aqui vazios. Nós não conseguimos nada. Mas em atenção à tua palavra, olha aqui a obediência, né? Em atenção à tua palavra, quem está na palavra requer obediência à palavra. Eu vou lançar as redes. Essas redes que a gente acabou de lavar, de limpar, cansado, do jeito que eu estou, contigo, Jesus, na tua palavra, no teu seguimento, na tua verdade, no seu evangelho, eu vou lançar as redes. E qual é o resultado disso? As barcas transbordaram de peixes, e aquele que se deixa levar pela palavra não só vai receber os peixes que Deus preparou para você, mas você também vai poder partilhar
os peixes, porque o mais importante aqui foi o primeiro chamado que Jesus disse: hoje mesmo eu quero chamar vocês a não mais serem pescadores aí desses peixes que vocês estavam tão preocupados, mas eu quero que vocês encham a barca, a minha igreja, o meu convívio, o meu rebanho de almas, porque vocês são chamados a serem pescadores de homens. O espanto se apoderou tanto de Simão, que Simão não teve outra coisa a fazer, a relembrar o seu coração a sua infidelidade, a relembrar no seu coração a sua não confiança verdadeira diante do fracasso, diante da dificuldade, a relembrar naquele momento e dizer: eu estou diante do Senhor. E ali fazer um colóquio de humildade, a dizer: Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E ali então, todos aqueles homens espantados, porque no extraordinário a gente se espanta. A gente vê isso acontecer porque o mistério de Deus e o extraordinário de Deus continua acontecendo na nossa vida. E o que Jesus falou para eles? Aquela primeira coisa que eu pedi para você falar para o seu irmão: não tenhas medo. Não tenhas medo. Como é bom a gente poder olhar essas intenções que estão aqui, nessa nossa caminhada de 9 semanas de oração, que estamos aqui realizando, meditando, vivendo, clamando, pedindo o sangue de Jesus, que realize em nós, que enche essa nossa barca, pois nós estamos a noite inteira tentando pescar e talvez a gente não consegue pegar nada. Mas aí Jesus vem falar para a gente, e a primeira leitura também disse: ainda que você não consiga o teu milagre, ainda que você não consiga realizar essa pesca logo agora, você precisa ter constância na fé, e constância na fé é ter perseverança. Então olha para o teu irmão mais uma vez e diz para ele de novo, como a voz do Senhor: não tenhas medo. É só você ter perseverança. Não tenhas medo. É só você ter perseverança. Tem algumas pessoas que não gostam de falar com a outra pessoa, né? Fala para ela: não tenhas medo. É só você ter perseverança. A gente precisa ou não precisa de perseverança? Sim ou não? Sozinhos? Não, nunca sozinhos. Somente com o Senhor e na verdade da palavra. Nós não podemos esquecer isso, porque às vezes a gente não tem perseverança, mas também a gente não quer fazer nada daquilo que Jesus pediu. E aí não adianta nada. Não quer perdoar, não quer partilhar, né? Está egoísta, está infiel, não vai à missa, não reza e quer ter vida boa, quer olhar para o céu e quer que Jesus realize o milagre. Não é assim que Jesus vai realizar o milagre. É em atenção à tua palavra. E a palavra de Jesus é a única que liberta, que salva, que restaura. É a única palavra que faz com que a gente possa inundar as nossas redes. Eu não sei qual foi o peixe que você veio trazer aqui hoje, mas Jesus conhece o seu peixe, conhece a sua dificuldade, conhece o seu barco vazio, conhece a sua rede, conhece o seu cansaço, conhece isso tudo. E Ele mesmo diz para mim e para você: não tenhas medo, em atenção à sua palavra, a palavra dEle, avance para mais profundo. Você pode dizer isso para o teu irmão e tua irmã? Avance para mais profundo. Avance para mais profundo. Nada de ficar no raso da fé. Falar para ele ou para ela. É bom você falar que às vezes eu falando a pessoa não escuta. Nada de ficar no raso da fé.
No raso da fé você vai pescar pouco. Olha para o padre agora. No raso da fé você não vai pegar nada. Nada. E aí depois não adianta reclamar. Não quer rezar. Aí vem, padre, reza para mim. Eu já pergunto, você está rezando? Porque se você não está rezando, nem me peça oração, que eu não vou rezar não. Quem quer o milagre não é você, então dobre teus joelhos. Eu vou junto com você, mas quem tem que rezar é você. Padre, faz isso para mim, pelo amor de Deus. Você está fazendo por onde? Porque se você não fizer por onde, eu não vou nem dar o trabalho, pedir nada. É muito fácil, né? Pedir para os outros fazer as coisas e você não querer fazer nada. Olha para o teu irmão e diz, deixa de ser preguiçoso. Senão você também não vai pegar nada. Se a ideia hoje é a gente ter perseverança, para o cristão não existe outra perseverança a não ser dobrar os joelhos. Quando a gente aprender a fazer isso com profundidade, a gente vai ver que as nossas barcas vão se encher. Porque aí não é na superficialidade, não é no desespero da nossa vida, não é no desespero da nossa história, mas é porque a gente aprendeu a avançar, ganhando ou perdendo, mas estando sempre com Jesus, para que no momento certo, na hora certa, Ele suba nos nossos barcos e você tenha a capacidade de deixar Ele entrar. E assim que Ele entrar, você possa refazer a sua história, em atenção à sua palavra, e na verdade dele, ir mais profundo para que a sua barca, a sua pesca possa ser frutuosa e a sua barca possa se encher, porque Ele não quer ver a rede de ninguém vazia. Fica de pé. E nesse momento, coloque a sua mão estendida para cá sobre essas orações e já